Páscoa, a religião com seu poder maligno trocou o Cordeiro de Deus João 1:29, pelo imundo coelho Levítico 11:5. Uma pergunta justa, principalmente aos evangélicos e cristãos que seguem os rudimentos da Páscoa com os ovos postos pelo coelhinho fofo e mimoso exibido na TV. Seria essa a verdadeira Páscoa? Há muitos e muitos anos a Páscoa deixou de ser uma tradição cristã para ser uma marca satânica na vida de milhões de desinformados e desatualizados. Muito embora a Bíblia tenha lá seus milhares de anos. Contudo, algumas denominações tentam se justificar, aleatorizando a Páscoa, ou seja, falando superficialmente, porém mantendo a imagem satânica do coelhinho da Páscoa e dos ovos coloridos, além da doçura inefável do chocolate. Apesar de ser um assunto extremamente delicado e extenso, basta esclarecer, segundo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que a Páscoa é assim. Representa a fuga do povo hebreu da terra do Egito. Quando Deus os ordenou que matassem um cordeiro sem mácula de 1 ano, comessem sua carne, e bebessem chá de ervas amargas, a carne não poderia ser cozida, mas assada. Note que em nenhum momento foi citado o peixe ou o coelho. Para muitos evangélicos e cristãos, isso é apenas história, passado. Não existe mais e além disso faz parte da cultura de um povo semita, mas para os povos do Oriente Médio isso ainda é a lei, que permanece até os dias de hoje, seguindo rigidamente sua tradição. Quando Paulo apóstolo cita a Páscoa pela primeira e última vez, ele afirma que Cristo é a nossa Páscoa, pois foi o último sacrifício de Deus em prol da humanidade. Quando Cristo ceou pela última vez com seus discípulos, encerrou a Páscoa tradicional, cordeiro e ervas amargas, substituindo o cordeiro assado pelo pão e pelo vinho impuro, e ordenou que isso fosse feito todas as vezes em memória dele. Instituindo dessa forma a Santa Ceia do Senhor. Explicando de forma muito sucinta, essa é a Páscoa, que pode ser analisada a partir de Êxodo 12 e Mateus 26:27. O que isso tem a ver com Cristo por ovos? A humanidade pagã, nós, os gentios, temos costumes diferentes e o hábito de não prestarmos atenção nas entrelinhas. Então os menos afortunados intelectualmente celebram a Páscoa assim: chocolate em forma de ovo, posto por um coelho. No livro de Levítico o coelho é citado como um animal imundo. Estudos biológicos informam que em uma única gestação o coelho pode procriar até 70 filhotes. Agora compare. Na Páscoa que se celebra comumente, o animal que a representa, ou seja, o cordeiro, foi substituído pelo coelho. O cordeiro deveria ser sem mácula de 1 ano, ou seja, um animal simples e puro. O coelho, segundo a classificação divina, é um animal imundo. Levítico 11:5. Experiências com preparação da carne de coelho revelam que, após temperado, a carne do coelho expurga vermes e se deteriora horas após. Na Páscoa que se celebra comumente, as ervas amargas foram substituídas pelo doce sabor do chocolate. As ervas amargas serviriam para lembrar os hebreus sua amargura na escravidão do Egito. O chocolate representa a luxúria da nobreza que despreza a simplicidade e a pobreza dos povos. Na Páscoa que se celebra comumente, existem vários elementos que foram postos à mesa nas casas de família, que os recebem de bom grado e felizes. O que não é esclarecido à população é que tais elementos são parte de uma trama espiritual que denigra a verdadeira Páscoa instituída por Deus. Ao substituir o cordeiro pelo coelho, e ainda lhe dar ovos coloridos, cria-se subliminarmente a mensagem de que Jesus Cristo é um galinho afeminado, pois o arco-íris, que representa a aliança de Deus para com a humanidade, foi transformado em símbolo do movimento gay em todo o planeta. Como a carne do coelho se deteriora rapidamente, essa alusão exprime a ideia de que o corpo de Cristo, morto e enterrado, foi putrefado pelos vermes, e assim, calado para sempre. Isso sem contar que Cristo jamais procriou, permaneceu simples e puro. Vale a pena também lembrar que o corpo de Cristo, assim como o de Moisés, Enoque e Elias, não foi expurgado por vermes, simplesmente desapareceram. Notoriamente o de Cristo, que estava ainda sepultado por uma gigantesca pedra. O significado da Quaresma, dos 7 dias, da Sexta-feira da Paixão, do Sábado Aleluia, entre outros elementos da Páscoa que se celebra comumente, representam uma verdadeira afronta ao cristianismo, e deploram a imagem de Cristo ao extremo, seguindo a orientação do Espiritismo, cujo objetivo é o de zombar da criação de Deus.
Note como uma coisa tão simples e puramente cultural pode transformar um lar feliz em um palco espírita, em um lar de oferendas e sedição satânica, sem mencionar o fato de contrariar os desígnios de Deus, zombando de seus mandamentos e de sua lei. Então a pergunta é mais que justa aos que se dizem evangélicos e cristãos: você comeu os ovos na semana de Páscoa? Se deliciou bastante com o peixe e o canjicão na sexta-feira, dia de oferendas ao Xalá? Santo Espírita celebrou com bastante alegria a morte de Cristo de sexta para sábado. Resta-nos a pergunta de o que estão ensinando nos templos, principalmente evangélicos, a respeito das coisas de Deus. Se gostou, se inscreva no canal, deixe aquele joinha. Compartilhem com os amigos. Obrigado. Até o próximo vídeo.